Radamés Inátali nasceu em Porto Alegre em 1906. Estudou piano no Instituto de Artes da URGS e no Rio de Janeiro se aproximou da música popular. Com seu repertório, que dissolve a fronteira entre o erudito e a MPB, é um dos grandes compositores do século XX. No primeiro Unimúsica do ano, que tem como tema Série Compositores, a Cidade e a Música, 5 artistas remontam o quinteto Radamés, tocando arranjos nunca antes escutados. Acompanhe agora a primeira parte do programa. O grande lance do Radamés é que ele é um músico como poucos no mundo, nesse sentido de dissolver mesmo a fronteira entre música popular, principalmente entre música erudita e música popular. Ele era um grande pianista, ele conhecia muito bem o piano e ele escrevia de uma maneira bastante difícil, não só do ponto de vista rítmico, mas principalmente do ponto de vista harmônico. Era o que eu acho que ele fazia melhor e poucas pessoas fizeram nesse nível de sofisticação no mundo. Assim. Por exemplo, ele faz isso melhor do que o Villa-Lobos, ele faz isso melhor do que o Astor Piazzolla, ele faz isso melhor do que o George Gershwin, né? Essa coisa de fazer uma música que não é exatamente nem uma coisa nem outra, né? O Radamés é daquela estirpe dos grandes compositores brasileiros, tipo Villa-Lobos e Mignone. Ele é um dos grandes compositores brasileiros do século passado, né? Eu achei a responsabilidade muito grande, porque cada um de nós estaria assumindo o lugar de um dos músicos que tocou com o Radamés. E eu estaria tocando no lugar do próprio. Então eu fiquei pensando, porque realmente seriam assim, ensaios muito de última hora, um repertório novo. Então eu primeiro dei uma olhadinha no repertório. Como eu já tinha tocado a sonatina coreográfica, que é original para piano, se tornou mais fácil para mim essa decisão, porque era uma obra bem difícil, bem complicada, mas que eu conhecia muito bem. Eu tive o grande prazer e privilégio de trabalhar com ele. Durante uns 2 anos eu toquei com ele e eu acho a importância dele fundamental na música brasileira, apesar de ainda não ser tão conhecido como deveria. O Radamés é um compositor que trabalhava muitíssimo e tem centenas de composições para orquestra, quartetos, sextetos, duos, piano solo, flauta solo, tem todas as formas de música que você imaginar, ele escreveu para isso. A próxima música que a gente vai tocar chama-se Meu Amigo Tom Jobim. Radamés e Tom eram muito amigos, havia uma admiração recíproca. E tanto que o Tom
escreveu uma música, Meu Amigo Radamés. E o Radamés, em contrapartida, fez Meu Amigo Tom Jobim. Acontece que o Radamés considerava o Tom muito americanófilo, não é? E usou um tema do Tom chamado Domingo Azul do Mar, ele usou esse tema como referência, e imprimiu digamos, um ritmo bem característico de abertura de musicais americanos. Isso era uma forma de, uma gozação, digamos assim, entre amigos, que Radamés fez com o Tom. Então nós vamos fazer agora Meu Amigo Tom Jobim. Ele inovava nas harmonias, de modo que para os pianistas a gente tem que ler aquilo com muito cuidado, porque ele apresenta muitas novidades do ponto de vista harmônico. E claro que isso cria um colorido sonoro e a gente tem então que saber lidar, saber fazer com que o ouvinte acompanhe não só a melodia e sinta o ritmo, mas que também acompanhe essas cores da harmonia que vão se desenvolvendo ao longo da música. E para essa formação de quinteto, essa formação ele escreveu para ela durante quase 40 anos. Então era uma formação que ele dominava, né? De acordeon, guitarra, piano, baixo, contrabaixo e bateria, às vezes 2 pianos, às vezes virava um sexteto. E então ele sabia exatamente como escrever para isso.
foi um ícone, ele influenciou uma geração de músicos do Brasil inteiro. Ele foi professor do Tom Jobim, quer dizer, todas essas harmonias embutidas no Bossa Nova são harmonias que já estavam sendo transmitidas pelo próprio Radamés. Ele foi um grande arranjador, foi um homem de rádio, foi um homem de orquestrações. Tem uma coisa de uma escritura muito densa, assim, né? Assim, falando tecnicamente, tem muito contraponto, uma coisa de cada instrumento está tocando uma melodia e essas melodias fecharem entre elas, né? Que é uma coisa que lembra, em gênero musical completamente diferente, lembra a escritura do Quinteto do Piazzolla também, que tinha muito disso, né? E lembra muito a escritura do Bach, dos caras de música barroca, mas fazendo em cima de ritmos de música popular, né? Samba, choro, marcha, samba canção e tal. O Radamés escrevia dando destaque a cada instrumento, a uma situação determinada para cada instrumento. Muitos contracantos que você ouve 2, 3 instrumentos fazerem frases diferentes ao mesmo tempo. O Radamés já previu tudo isso na escrita.
ele escrevia, tu via que ele escrevia muito rápido, que o raciocínio dele é muito rápido, assim, aquele papel sobre aquele lápis sobre o papel, às vezes emendando uma linha na outra, assim, escrito, às vezes deu um trabalhão para decifrar exatamente que nota era, porque era uma coisa de uma fluidez muito grande e num nível de sofisticação muito grande. Na casa dele ele tinha uma parede cheia de partituras envelopadas uma do lado da outra, assim, todas as composições dele. Ele escrevia música todo santo dia. Tinha uma disciplina tremenda, ele acordava muito cedo, escrevia a manhã inteira, depois almoçava, descansava, aí saía, encontrava os amigos, tomava um chopinho, ia dormir cedo para o dia seguinte já estar começando a escrever outra vez. Ele era um compositor muito disciplinado e não parava de trabalhar. Ele dizia que, assim como um instrumentista se exercita todos os dias, o compositor devia se exercitar todos os dias. Então ele compunha música todos os dias.